Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proporção. Vamos lá, olha, eu tenho o seguinte problema. Se tenho R$ 2, posso comprar 3 bombons. Agora, se eu tenho R$ 4, eu posso comprar 6 bombons. Então, isso daqui é uma relação, tá? Se isso, então aquilo. E outra coisa, ele está tendo uma sequência, uma lógica disso. 3, 2 para 3, 4 para 6. Tá? A gente pode representar isso por frações, da seguinte forma. Se eu tenho R$ 2, eu compro 3 bombons. O outro se eu tenho R$ 4, eu compro 6 bombons. Vocês estão vendo que esses números aqui, eles têm relação um com o outro. Tá bom? Preste atenção. Agora, se eu tiver R$ 10, eu vou comprar quantos bombons? Então, se eu tiver R$ 10, eu vou comprar quantos bombons? Para a gente fazer essa conta, tem dois modos. Primeiro, fazer de cabeça. Então, se 2 eu compro 3, 4 eu compro 6, R$ 6 eu vou comprar 8 e assim por diante. Só que tem contas muito grandes que isso dá trabalho de fazer. Então, nós vamos usar aqui a proporção. E como nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte forma. Você está vendo que 2 para 3, quando eu peguei esse 2 e eu transformei ele em 4, eu fiz o que com um 2 para transformar ele em 4? Eu fiz vezes 2. E aqui embaixo, dos 3 para o 6, eu também fiz vezes 2. Tá certo? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, aí, nós vamos pensar agora. Se eu tenho 2/3 e eu quero transformar em alguma coisa com 10, qualquer coisa aqui embaixo, o que eu vou fazer? Nós vamos pensar assim. Qual número que vezes 2 chega no 10? É o 5, né? Então, nós vamos fazer 2 vezes 5. 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Igual aqui, que eu fiz a mesma operação em cima e embaixo eu vou fazer a mesma coisa. 3 vezes 5 também. 3 vezes 5, 15. Então, se eu tiver R$ 10, eu vou comprar 15 bombons, tá? E se eu tiver mais? Sei lá, vamos supor, se eu tiver... E se eu tiver R$ 100? Eu tenho R$ 100, eu vou comprar quantos bombons? A gente pode pegar essa primeira fração, vou explicar por que a gente vai pegar ela primeiro, e aí a gente vai transformar em alguma coisa com 100. Se eu tiver R$ 100, eu vou comprar quantos bombons? Aí nós vamos fazer a conta assim. Qual número que eu multipliquei o 2 e ele virou 100? Eu fiz vezes 50. Professora, eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Não tem problema. Você simplesmente pode fazer a continha assim, 100 dividido por 2. Tá? 10 dividido por 2 dá 5. Não sobra nada, né? Ao menos 10, 0. Abaixa o 0 aqui e coloquem lá. Não tenha medo ou vergonha de fazer conta. A conta deve ser feita sempre. E outra, sempre deixa ela, sempre tem um espaço de rascunho para fazer a conta. Pode deixar a conta aí. Então, beleza. Se em cima eu multipliquei por 50, embaixo eu vou multiplicar por quanto? Por 50 também. Então, vezes 50. 3 vezes 50 é quanto? Professora, não sei fazer de cabeça. Não tem problema. Vamos fazer a continha aqui. 50 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15. 150. Belezinha? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Vamos colocar um jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? Quem será que vai ganhar? O Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é sempre melhor que todos. Então, vamos lá. Vamos supor que o jogo ficou 2 para o São Paulo e 6 para o Palmeiras. Então, nós podemos fazer uma relação de 2 para 6.
tá? Só que se você reparar, essa fração, ela é uma fração gordinha. Ela é uma fração que os números aqui são maiores. Nós podemos simplificar isso. O que isso quer dizer? Nós podemos enxugar, deixar isso mais simples. E como nós vamos fazer? O 2 e o 6, eles têm múltiplos em comum, que no caso é o próprio 2. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo dividir em cima e embaixo, o denominador e o numerador, por um número específico, que no caso é o número 2. Então, eu vou dividir aqui por 2 e eu vou dividir aqui por 2. Por que eu vou fazer isso? Porque eu fazendo isso, nós vamos transformar isso aqui em outro número, outra fração. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Essa fração aqui, ela é mais enxuta, ela é menor, é mais fácil da gente fazer conta com essa fração aqui, porque ela é menor, tá? Outra coisa, agora a gente pode falar que para cada um gol do São Paulo, o Palmeiras fez 3, tá? Então, para cada um gol do São Paulo, o Palmeiras mandou 6, certo? A relação é 1/3, 1 para cada 3, certinho? Assim como a gente pode diminuir o número, tá? Simplificar, nós também podemos multiplicar e deixar com várias frações. Por exemplo, vamos pegar aqui a fração... Vamos pegar 1/3 mesmo. 1/3. 1/3 é uma fração simplificada. Não tem como simplificar mais do que isso. Acabou, já era. É só essa. Essa é o menor que dá. Tá? Nós podemos, então, fazer frações equivalentes, ou seja, fazer frações iguais, mas escritas de formas diferentes. Assim como 6 e meia dúzia. 6 e meia dúzia é a mesma coisa. A diferença é que a gente fala de forma diferente. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu pegar a fração 2/6, que é igual tá aqui, o que eu fiz? É uma fração equivalente, porque se a gente simplificar aqui, a gente chega aqui. E se eu pegar a fração, por exemplo, 4/12, é a mesma coisa. Por quê? Se eu simplificar essa daqui, eu vou chegar nessa. E como que eu sei? É simples, eu multipliquei aqui em cima por 4, 1 vezes 4, 4, e aqui embaixo também por 4, 3 vezes 4, 12, tá? Então, eu consigo fazer essa relação daqui para lá e daqui para cá. Eu fiz, no caso, vezes 4, os dois. Lembrando que sempre, 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 em cima e embaixo tem que fazer a mesma multiplicação, tá? Tanto para dividir, né? Na hora de simplificar, a gente faz divisão. E na hora de aumentar, nós fazemos multiplicação. E essas frações aqui, ó, nós chamamos elas de frações equivalentes. Elas equivalem, elas são iguais, tá? Elas só são escritas de formas diferentes. Uma tá mais gordinha, a outra tá menos. Então, por exemplo, se eu quiser que o número de baixo seja 30, né? Então, que número que eu tenho 1/3 e eu quero transformar em alguma coisa aqui em cima por 30? Que número que eu multipliquei o 3 para virar 30? Essa tá fácil. Fiz vezes 10. Se eu fiz vezes 10 embaixo, eu tenho que fazer o mesmo vezes 10 em cima. Né? Vezes 10 é multiplicar por 10. Tá? Então, 1 vezes 10, 10. Tá vendo? É a mesma fração. Tá? Essa daqui ela tá maior. Então, para eu fazer conta com essa daqui, de vez em quando é chato, é ruim. Tá? E dessa daqui, ela é mais simples. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui 2/5. 2/5. E eu quero transformar esse 2/5 em alguma coisa por 55. O que vai ser essa alguma coisa daqui de cima? É só a gente fazer a conta. Qual o número que eu multipliquei 5 vezes o quê? Que deu 55? 5 vezes 11, não é? Então, se embaixo eu fiz vezes 11, em cima eu também tenho que fazer vezes 11. Então, 2 vezes 11, 22. Essas duas frações, elas não são iguais, elas são equivalentes,
tá? Equivalentes é que elas representam a mesma coisa, elas só são escritas de formas diferentes. Transformações. Números fracionários para números decimais. Vamos supor que eu tenho aqui o número 2/5. Eu quero transformar esse número que está em fração, eu quero transformar ele num número decimal. Então, o que eu vou fazer? É simples. Nós vamos pegar esse 2 e vamos dividir pelo 5. Porque essa barra aqui, ela fala justamente isso, 2 dividido por 5. Nós chamamos de 2/5, porque é uma forma mais bonita de falar, mas nada mais é do que 2 dividido por 5. Aí nós vamos olhar outra coisa. Vocês estão vendo que o número 5, ele é maior do que o número 2, certo? Então, isso quer dizer que eu dividi alguma coisa em 5 partes e vou pegar só 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou dividir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu peguei só 2. É óbvio que aqui eu tô fazendo na hora, ele não tá dividido bonitinho, né? Então, eu não peguei tudo. Eu peguei só um pedaço. Para fazer essa conta, nós vamos fazer o seguinte. Então, se o número de baixo ele é maior que o número de cima, vai dar um número menor do que 1. Então, lá na reta numérica, nós temos o zero aqui, né? Aqui tem menos 1, menos 2, e aqui a gente tem um positivo, 2 e assim por diante. Tanto para lá quanto para cá é infinito. Então, esse número aqui, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. A gente vai descobrir aonde. Vamos lá. 2 não dá para dividir para 5. 2 balas não dá para 5 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui, um zero e uma vírgula aqui. Então, agora dá 20 dividido por 5. Qual o número que vezes 5 chega no 20? O 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Pronto, encontramos o número decimal, tá? O número decimal, neste caso aqui, é 0,4. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 0,4. Nós também conseguimos fazer o contrário, de números decimais para fracionários. Então, vou colocar assim, o número, por exemplo, 0,75, tá? 0,75 é o número decimal. Por quê? Ele tem um número depois da vírgula, né? Ele tem décimos aqui, então ele chama decimal por conta disso. Como é que eu transformo isso em uma fração? Eu vou observar duas coisas. Quantos números tem depois da vírgula? 2 números. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pega o número todo que está aqui. No caso, ele é 0,75. O zero não precisa colocar, né? Então, ele fica só 75. O zero a gente não precisa colocar. Agora, a gente faz assim. Barra, que é o divisão. A gente vai colocar 1. Você tá vendo, então? 2 números depois da vírgula. Nós vamos colocar 2 zeros. Certo? Essa é a forma fracionária. Então, 0,75, a forma fracionária é 75 por 100, tá? Só que, lembra que eu falei que esse número é um número gordinho? Ele tá muito grande. Para a gente fazer uma operação, já pensou se a gente fosse fazer uma fração equivalente disso e quisesse fazer vezes 3? É muita conta para fazer. Então, é difícil de fazer assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar. E nós vamos simplificar por quanto? Os números mais fáceis para a gente conseguir fazer a simplificação é dividir por 2, por 3, por 5 e por 10. É os números mais fáceis que tem. Então, vamos lá. 2. Dá para eu dividir o número de cima e o número de baixo por 2? 100 por 2 dá para dividir, mas 75 não dá. Então, o 2 não pode ser. Por 3. Dá para dividir 75 por 3? Dá, mas o 100 não dá, então não pode. Então, a gente vai pegar por 5. Então, nós vamos dividir em cima e embaixo por 5. Vamos ver quanto fica? 75 dividido por 5. Ah, não sei fazer essa conta de cabeça. Eu também não, vamos fazê-la aqui, ó. 75 dividido por 5. Então, nós vamos pegar esse 7 dividido por 5, dá 1, né? 1 vezes 5, 5.
para 7 sobra 2. Abaixo 5. 25. 25 dividido por 5 é 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25 e não sobra nada. Beleza. Então, 75 dividido por 5 dá 15. E 100 dividido por 5 dá 20. Opa, mas pera lá. Ele ainda tá grande. Ainda dá para simplificar. E nós vamos simplificar por quê? Por 5 de novo. Então, isso aqui dá pra gente fazer de cabeça. Então, 15 dividido por 5 e depois 20 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 20 dividido por 5 dá 4. Belezinha? Vamos lá. Reta numérica. Vamos supor que eu tenho aqui o número 0,33. 0,33 é a fração 1/3, tá? Se você fizer essa divisão 1 por 3, a resposta vai ser 3, 3, 3, infinitamente. Então, nós podemos transformar esse 0,3 ou 3 décimos em 0,3 com um tracinho aqui em cima, tá? Esse tracinho aqui em cima significa que esse número de baixo, ele vai repetir infinitamente, até o infinito e além. Então, como é que eu encontro esse número 0,3 na reta numérica, tá? Vamos observar a reta numérica. Eu fiz aqui com o número negativos e os positivos. Os negativos eu coloquei só um pouquinho, porque a gente não vai trabalhar com eles, não, a gente vai trabalhar só com os positivos. Mas antes do número 0, existem números anteriores a eles, números negativos, certo? Então, vamos lá. 0,3. Tá vendo esse número 0? Quer dizer que é um número que ele está depois do 0, só que ele ainda não chegou no 3. Certo? Desculpa, ele ainda não chegou no 1. Então, ele está no intervalo entre 0 e 1, certo? Dentro de 0 e 1, se você pegar uma régua, você vai ver que existe 10 tracinhos. Esses 10 tracinhos, cada um deles é um décimo. Então, esse número aqui, ele vai estar no terceiro tracinho, tá bom? Que é o 3 décimos. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Agora, se eu pegar o número, por exemplo, 3,5 ou 3,50, tá? Se a gente for pensar em dinheiro. Tá vendo que é 3 e ele ainda não é 4. Então, ele vai estar um número depois do 3. Agora, você tá vendo que esse é 5? Lembra que eu falei que entre um número e outro nós temos 10 divisões, são 10 tracinhos, cada um deles é um décimo. Então, esse aqui é 5, ele vai estar exatamente no meio. Aqui, ele vai estar aqui. Eu vou chamar esse aqui de B, tá? E esse daqui de A, só para ficar mais bonitinho e a gente se localizar. Esse é o A e esse daqui é o B. Agora, se eu tiver o número, por exemplo, 6,9. Você pode chamar de 6,90, 6,9 décimos. Ó, ele é 6, mas ele ainda não chegou no 7. Então, a gente vai chegar, ele vai estar entre 6 e 7. Mas ele vai estar onde? Ó, aqui tem 10 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tá? Então, ele vai estar em algum lugar por aqui, ó, bem próximo. Vai estar bem próximo do 7, mas ele não é 7. E agora, se eu pegar, por exemplo, o número 1 quarto. 1 quarto não, 1,4. Tá? A gente chama de 1 inteiro e 4 décimos. Então, ele ainda não chegou no 2, mas ele passou do 1. Ele passou quanto? Ele passou 4 décimos. Ele tá aqui, ó. Certo? Eu quero que vocês localizem mais ou menos que número vai ser esse daqui, ó. Ele tá exatamente no meio entre
8 e 9. Ele está exatamente no meio. Que número que vai ser esse daqui? Eu quero que vocês localizem e mandem no roteiro de atividades.